atenção. Olá. Vai ter o 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já foi? Já. Já estamos no ar? Opa, então tá bom. Bom, pessoal, então, boa tarde aí. Estamos aqui para mais um Tech Hour. Hoje é um prazer apresentar e introduzir o grupo que está responsável por projetos mais interessantes do tempo, de alguns anos, né? Liderado pelo Cláudio, Susana, o pessoal todo aí que vai falar. Acho que tem uma tropa, uma tribo que vai falar sobre o processamento de língua natural, línguas indígenas do Brasil. Então, eu passo para o Cláudio já, sem mais delongas. Cláudio. Muito bom. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Cláudio Pinhanes, eu sou um dos 2 líderes desse projeto, a outra professora Cristiane Stork está aqui. A ideia desse vídeo é dar um panorama geral do projeto, de tudo, um pouco do que foi feito e mais do que está sendo feito. As diversas iniciativas, onde é que a gente está, o que a gente está planejando fazer. Esse projeto é uma parceria da IDM Research, vários pesquisadores da IDM Research, vários pesquisadores e alunos e pós-docs da Universidade de São Paulo. Eu não coloquei a foto aqui, não tem mais um monte. Vários alunos de IC, vários alunos vários estagiários da IDM Research. Tá? Nós também tivemos uma estagiária do MIT trabalhando com a gente no passado. Nós temos um programa com o INSPER, que também envolve alunos de graduação deles, tá? E uma aluna na Unicamp. Então, envolve muitas instituições acadêmicas, vocês vão ver também envolvem várias comunidades indígenas, vamos falar sobre elas. Tá? Uma pequena mudança, que até nem sei se todo mundo do próprio projeto chegou. A sigla do projeto é ProLIND agora, e é em relação ao processamento ético de línguas indígenas, processamento de línguas indígenas em português. O foco desse projeto é a vitalização de línguas indígenas brasileiras através do uso de computação e, particularmente, de ferramentas de inteligência artificial. Então, acho que diversas pessoas vão falar das principais áreas do projeto. Vou falar bem por cima. A ideia é dar um panorama e, para quem quiser saber mais, para quem quiser, de repente, eu gostaria de trabalhar, eu gostaria de me envolver, procure aquelas pessoas, fale com elas, as pessoas que estão liderando, que é a pessoa que está na frente de cada um dos seus projetos. Eu vou começar dando um contexto, primeiro, sobre o problema, para quem não é da área. Tá? Eu não sou um especialista nem em linguística, nem em línguas. Tenho aprendido muito por time. Tá? Eu quero dar uma ideia mais pensando em pessoas como eu, vem de computação, vem de outras áreas. Vou falar um pouquinho de uma nossa primeira experiência, que eu acho que foi junto com uma comunidade indígena aqui no sul da cidade de São Paulo, de Guaranis, que acho que ajudou muito a gente a consolidar as ideias, e aí a gente vai passar para a revisão dos diferentes frentes que a gente tem. Está sempre bem por ano. Espera um pouquinho, que eu vai começar. Tá? Tem que demora aqui. Deixa eu fazer bastante. A gente está se ajeitando aqui. Muito bem. Problema, no mundo a gente tem em torno de 7.000 línguas, a maior parte delas está no
dado o processo social, condenada à extinção nesse século. E uma boa parte dessas línguas são línguas indígenas em várias áreas do mundo. Tá? E, dentro desse contexto, a situação do Brasil é particularmente importante. Mas, antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre o quanto é pesada quando uma língua desaparece. Eu acho que a gente tende a não conectar o fato dessa gravidade, o fato de uma língua como um registro histórico, como uma maneira de pensar, como toda uma cultura que foi criada ao longo de, normalmente, dezenas de milhares de anos, como de repente ela some. Tá? A gente, quando vê o monumento desaparecer, ser destruído, como esse famoso caso em 2009, Travou só para mim? Não, para mim eu também. Não. Para mim também. Muito bem. No caso do Brasil, tá? O Brasil tem em torno de 200, 250 línguas, conforme quem conta, tá? Mas esse é o tamanho. Mas é importante dizer que nenhuma língua no Brasil tem um número muito grande de falantes. Tá? Vamos dizer assim, de novo, os números são difíceis, mas não se acredita em nenhuma língua mais de 50 mil falantes no Brasil. Tá? Ao contrário de países milhões de falantes e assim por diante. Então, em certo sentido, todas as línguas no Brasil têm riscos de desaparecer. Esse aqui é um gráfico aproximado, bem aproximado, mas só para dar uma ideia. Olha, o número de falantes versus o número de falantes. Tá? Porque o que se faz para cada tipo de categoria dessas é fundamentalmente diferente. Tá? Uma língua que tem 10 falantes está lá desesperado para fazer documentação. Uma língua que tem 10 mil falantes, você já tem um grupo grande, você vai entender a motivação da comunidade para manter. Você ainda tem uma... E você tem algumas línguas aqui, passa de 10 a 100 mil, tá? No caso, no brasileiro é 50. Você tem uma comunidade ativa e ainda assim você tem ameaça. Tá? Vários projetos que a gente vai falar aqui ficam nessa faixa amarela. Tá? A gente agora começou um projeto que, num certo sentido, tem mais a ver com as línguas que estão mais menores de falantes. Bom, mas é essa a realidade aí. Tá? Como disse, é um problema mundial. Dentro desse contexto, a Unesco declarou a década que começou em 2022, década mundial das línguas indígenas, diversas formas de discussões, diversas formas de apoio. Tá? A gente inclusive, já apresentou esse projeto no GT brasileiro da Unesco nessa área. Mas eu acho bem interessante no nosso contexto, que eu vou indicar um trabalho relativamente recente, há 5 anos, do professor Steven Bird, em que ele realmente faz um argumento muito interessante de como a ideia de vitalização de uma língua no século passado é diferente da uma vitalização nesse século. Enquanto no século passado, normalmente você estava associando a vitalização a um processo de documentar, criar materiais didáticos, fomentar o processo de vitalização através de ensino, né, dentro das comunidades. E eu concordo exatamente assim, no século XXI você não pode desconsiderar o fato que existe internet, que essa língua tem que viver na internet, tem que ocupar e tem que ser usada naquela nova estrutura de comunicação.
para todos os povos? Não, tem povos, você pega um povo isolado na floresta. Nós estamos ainda aqui no século XX, vamos dizer assim. Tá? Mas, eu só vou falar de tecnologia? Não, agora eu tenho 2 métodos para falar da educação. Aí a gente mostra aqui muito focado nesse método. O que a gente pode fazer com tecnologia para ajudar nesse processo de educação, dependendo do interesse da comunidade, dependendo do estado da língua, dependendo dos recursos que existem para criar essa tecnologia. Bom, recomendo muito a leitura, acho que é um belo texto do Cristiano. Vou falar um pouquinho sobre o projeto de uma maneira bem rápida. Tá? É um projeto centrado em 2 grandes perguntas. Tá? A primeira é como é que a gente pode usar AI e computação para fortalecer o uso, fomentar o uso, fazer com que os falantes falem mais, criar novos falantes, que é mais focado em línguas, aquelas línguas mais amarelas, mas que tem mais uma vitalidade. E o outro é como é que eu posso dar apoio com inteligência artificial ao processo de documentação, de resgate. Assim. Tá? Às vezes, se você olhar hoje, eu vou agora falar dos meus amigos linguistas aqui. Se você olhar hoje, sei lá, o Flex, que é o programa mais usado para documentação linguística, você olha e diz, estamos em 2010. Tá? É uma interface de 2010. Tecnologia de 2010. Isso. E muita coisa manual acontecendo lá, que hoje daria algum trabalho, de mover para o século XX, machine learning de 10 anos, acompanhar o salto. Uma parte aqui a gente vai ver, a gente acha que tem focado mais aqui em cima, mas agora a gente está muito mais sólido na educação que esse tá? Basicamente, uma maneira de enxergar esse projeto, a gente tem 6 grandes áreas. Tá? Nós vamos falar sobre cada uma delas. Tá? Em alguns casos, a gente vai falar de 2 ao mesmo tempo, que é mais fácil. Tá? Nós trabalhamos com tradução, trabalhamos com assistentes digitais para escrita, apoio à revitalização, trabalha processamento de línguas mortas, de línguas que não têm mais falantes. Tá? Começando um trabalho de processamento de fala, tudo que está aqui em cima é texto, basicamente. Tá? Em parte porque inteligência artificial é muito melhor em texto do que em fala nesse instante. Por último, a gente tem algumas discussões sobre governança, ética e assim. Coisa importante, segue basicamente o princípio de que você não faz processamento de línguas indígenas, não faz engajamento, não faz trabalho de línguas indígenas sem as comunidades indígenas. Tá? Tem essa famosa frase, esse ditado, nada que é um indígena falando isso, nada para nós. Interessante, essa frase, na verdade, vem da comunidade de acessibilidade, originalmente. Ela foi adotada pela comunidade e por nós. Então, vocês vão ver que muito do nosso trabalho vem desse engajamento com a comunidade em diversos níveis. Tá? Particularmente com guaranis, esse é o primeiro caso que eu vou falar. A gente está agora com a comunidade aqui em Mongaguá, 2 comunidades em Mongaguá. Tem um trabalho com uma academia, um grupo de professores e pensadores, pessoas conhecem Nhangatu, só não querem Nhangatu, tem um trabalho armado com 2 comunidades falantes de Nhangatu, na Amazônia. Fora isso, a gente teve vários outros engajamentos que não foram para frente ou não conseguiram, mas a gente tem conversado com muita gente e tem aprendido muito com essa. Vou começar contando como o projeto começa, tá? Olhando muito o engajamento que a gente teve com uma comunidade que fica aqui no sul da cidade de São Paulo. Foi o primeiro engajamento, e a gente aprendeu muito com eles em todos os sentidos. Eu vou tentar dar um panorama, porque acho que isso guia o resto do projeto em muitos sentidos. Tá? Vocês veem, eu tentei ser
lembrar todo mundo que participou, todo mundo que tem feito aquilo tentou, em especial alguém. Muita gente já trabalhou nesse projeto, tá? A gente tentou ser inclusivo aí, mas nem sei. Muito bem, se você olhasse na área do estado de São Paulo, tá? A gente tem um enorme número de comunidades ao longo do litoral, bem invisíveis. Claramente se escondem, eles tentam não ficar visíveis, muito nas áreas de subida da Serra do Mar. Tá? Isso aí foi até um trabalho que a Nicole fez de tentar mapear. Tá? Não é completo, mas dá uma ideia desse mundo. Tá? A gente foi em várias dessas comunidades, conversar, entender. Tá? Em alguns casos foi mais difícil chegar lá. Tá? Muitas vezes guaranis, aí a gente ia na casa de reza, que é o tradicional como lugar de encontro. Tá? Conversava, explicava, via PowerPoint, em lençol, tá? Conversava com eles, entendia as diversas comunidades, necessidades, tá? E tentava explicar o que a gente queria fazer, o que não era fácil. Mas nesse processo, a gente também começou a entender um pouco melhor, eu pelo menos, acho que mais o pessoal até de técnica, como essas comunidades trabalham, de como elas resolviam, de como o que elas achavam que era uma discussão. Então, um exemplo. Silêncio no meio de uma conversa dessas é ok. Primeira vez que isso aconteceu do lado. Silêncio. 2, 3, 4 minutos, eu estava assim, olhei o Tom Luciano com uma cara de essa novidade, nenhuma novidade. Mas, tudo bem. E é legal. Mas a gente disse, poxa, mas ninguém tem nada para falar, ninguém falar. É uma grande ideia, mas vamos aprendendo. No final desse processo, a gente engajou mais uma comunidade que fica aqui no sul da cidade de São Paulo, tecnicamente, cidade de São Paulo, ali no fim da Billings, tá? Fica no fim de Parelheiros, tá? Ela engloba uma área indígena, na verdade, bastante grande, tá? São 14 aldeias, tá? A sétima, na verdade, 14, estão em expansão, é uma comunidade que tem conseguido uma série de acordos, ela tem se desenvolvido bastante. Conversamos, de uma certa hora a gente recebeu uma oferta deles de explorar essa nossa tecnologia com os alunos de ensino médio deles. Basicamente, ofereceram para que eles têm 2 horas por semana para trabalhar com nossos alunos. E junto com o professor também se envolveu para trabalhar o conteúdo. Tá? Ajudou muito. Então, Fimbo, sabe Guarani Indiá, ajudou a gente, sabe vários Guaranis, sabe muitas línguas, mas foi fundamental nesse processo. Tá? Essa é a aldeia. Tá? É uma área não urbana da cidade de São Paulo, é uma área rural. Tá? Essa a aldeia. E a gente foi trabalhar na escola. Só um pequeno. Então, o que é a aldeia? Eles falam Guarani Indiá. Eu não sei falar nem o nome da língua direito. Mas, enfim, falaram por aproximadamente 7.000 pessoas no Brasil, tá? Muito na região sul, região costeira, bastante. Tá? Ela é uma língua tupi, e a diferença com o Guarani de Paraguai é equivalente ao português para o espanhol. Tá? Só para como uma informação. Tá? Então, essas são algumas imagens da gente trabalhando nessa escola. Tá? Era em torno de 20 garotos e garotas, o número flutuava um pouco, 14 a 20 anos, todas as turmas do médio estavam juntas. E a gente, ao longo do primeiro semestre, a gente conduziu 14 oficinas, em que a gente assumiu uma estrutura que o pessoal de design a gente chama de design props. A gente colocava um artefato tecnológico na frente deles, via como reagindo, e a gente, a partir daí, construía outros artefatos, experimentava, trabalhava com o professor, descobria o que dava errado, muitas vezes, tá? Aprendia sobre as dificuldades deles,
mas sempre em cima de escrita, que era o que a gente tinha. Isso muito, porque logo de cara, nessa época, a gente já tinha um tradutor cruzinho, foi isso que a gente botou inicialmente, e o que a gente viu que eles realmente precisavam, não só através dessas oficinas com elementos, mas também com alguns trabalhos mais de precisavam de apoio à escrita. Eles ainda tinham uma enorme dificuldade na escrita. Eles eram falantes correntes, eles sabiam escrever português. É a geração que não tinha aprendido a escrever na alfabetização. Então, eles tinham dificuldades. E aí a gente começou a trabalhar, principalmente a gente botou um tradutor, né, que a gente tinha na frente dele, viu que não ajudava muito, o mais básico, tá? Isso é a minha observação. E aí a gente começou a trabalhar no que a gente chama de um assistente de escrita. Basicamente, prover para alguém que está escrevendo coisas como dicionário, completar a palavra, completar a frase, aquilo que a gente tem no dia a dia, do WhatsApp, do mundo digital. E essa época a gente tentou, né, não tinha funcionando, foi depois a gente foi fazer, que era correção ortográfica, que é um elemento absolutamente fundamental para facilitar a escrita. Mas ficou bem claro no final desse trabalho que fomentar a escrita, ajudar a escrita através desse mecanismo, podia ser algo importante para essas comunidades. Tá? Esse trabalho terminou com a comunidade, numa fase que a comunidade começou a ficar muito preocupada com a exposição dos jovens, né, na internet. Tá? É uma região que a internet tinha acabado de chegar de forma rápida. E dado o fato que o Guarani Indiaça tem partes que são sagradas, eles olham, não, vamos importar toda isso. Vamos proteger aqui dentro e a gente vai falar de um outro projeto que a gente começou com uma outra comunidade ligada a eles. Mas acho que ele ilustra bem assim, algo que a gente vai falar mais para frente, que é esse. Eles estão no mundo, muitos deles, na verdade aqui no sul da cidade de São Paulo, na verdade no nosso, em que a internet está chegando, e eles têm que enfrentar a dificuldade de como é que eles vão se integrar a cultura e a língua deles a esse mundo mais nativo. Isso vai desde a reação desliga o Wi-Fi até ao que a gente vai ver, dizer, como é que eu posso ajudar isso, fazer meus alunos escreverem melhor. Tá? A gente encontra esse espectro de preocupações e ações ao longo de todas as eu só queria dizer muito que a gente vai falar, basicamente vale quase tudo para línguas em escrita, é uma discussão importante. Tem várias questões em relação ao escrita, mas envolve comunidades que querem escrita, usam escrita, têm isso na sua escrita. Mais importante, quase todos os casos também estão preocupados como a escrita deles vai viver nesse novo mundo. E aí, dentro desse contexto, eu vou começar aqui chamando o Paulo Cavalim para falar um pouco do que a gente tem feito em termos de tradução. Tá? Talvez seja das áreas que a gente trabalha que está mais avançada do ponto de vista de tecnologia. O único jeito de fazer tradução de uma língua indígena como essa, que tem baixos recursos, é usar o mais avançado de inteligência artificial. E o Paulo vai falar um pouquinho disso, se a gente colocar. Tá? Queria aproveitar e falar, de novo, tem várias pessoas que trabalharam ao longo dos anos, essa é uma área que a gente já está há 2 anos e tanto, e eu vou deixar para o Paulo. Paulo, você me diz quando você quer que eu mude de site. Tá bom. Boa tarde, eu sou o Paulo Cavalim, eu vou falar aqui um pouco sobre o que a gente vem fazendo com os tradutores, em termos de técnicas de inteligência artificial, que a gente tem explorado. Se puder passar para o próximo slide, por favor. Então, introduzindo um pouco, acho que não é novidade o avanço de processamento de linguagem natural, acho que todo mundo está vendo, com ChatGPT, LLMs, tudo que está acontecendo no mundo.
Talvez uma informação que não é tão difundida assim é o quão limitado em termos de línguas esse avanço chegou. Então, a gente tem 7 mil línguas no planeta e todo esse avanço de IA se limita ali a cerca de 200 línguas no máximo, sendo que normalmente assim tem uma qualidade boa nas 10, 20 línguas com mais recursos, que a gente chama que tem mais dados, mais falantes, etc., mas cai muito até chegar nas 200 e a partir disso quase não tem nada disponível de dados, etc. Então, o objetivo dessa linha é não só construir os tradutores, etc., mas também explorar e tentar trazer toda essa experiência para a área, o que a gente pode contribuir em, digamos, esse território pouco explorado de línguas não tão estudadas e validar as metodologias que a gente tem. Então, passando para o próximo slide, Cláudio. Assim, a metodologia de base que a gente está usando é o que a gente chama de fazer fine-tuning, ajuste fino de modelos, que é, acho, talvez é o clássico da atualidade de se usar redes neurais, modelos de linguagem neurais para tradução. Então, aqui é uma ilustração breve do que a gente está falando. Então, quando a gente fala em fazer fine-tuning, ajuste fino, geralmente se parte de um modelo seria o LLM, um modelo que é criado, um modelo de base, a gente chama também de foundation model, que não tem muito uma tradução, mas é um modelo que está ali em cima, que a gente treina com muitos dados. Então, no caso de tradução, pode ser uma língua que tem mais recursos, ou um par de línguas que tem mais recursos, como o alemão e o inglês, que foi um dos casos que a gente começou a explorar. Mas a gente, quando precisa de num caso que tem poucos dados, que é o nosso caso aqui, a gente está falando de, quer dizer, assim, comparando com o inglês e alemão, onde a gente tem 500 milhões de sentenças, de pares de sentenças. Para Anhangabaú, Guarani, a gente tem menos de 10 mil, 5 mil sentenças, 9 mil a gente está citando. É muito pouco e não se conseguiria criar um modelo do zero, assim, normalmente, para se fazer a tradução, um modelo de inteligência artificial. Então, a gente usa o fine-tuning, que consiste em usar esse modelo treinado com muitos mais dados para inicializar nosso modelo para essa tarefa-alvo, e aí ajustar os parâmetros do modelo com esses dados, essa base de dados muito menor, que é o que a gente tem disponível. Então, passando para o próximo slide, a gente tem uma ilustração aqui, que foi o Cláudio que montou, que visualiza muito bem, demonstra muito bem o que a gente está falando. Então, uma analogia é como se a gente tivesse treinado um modelo com um estádio de futebol cheio, com 78 mil pessoas, e a gente usa só um torcedor para se fazer o ajuste fino do modelo. E aqui, no nosso caso de línguas línguas indígenas, pouco treinadas, você ainda tem um agravante que esse espectador conhece só um pouco do problema. O outro problema a gente tem que trazer, ou assim, o dado desse espectador não é tão relacionado com os outros espectadores do estádio. Você tem que trazer aquele conhecimento dele e usar aquele conhecimento para o resultado final. Então, passando para o próximo slide, a nossa metodologia de fine-tuning tem a vantagem que assim, é que ela é escalável e reproducível também, que é muito importante quando a gente está falando de línguas indígenas, de ter impacto com esse trabalho. Então, a gente começou esse trabalho com Guarani MBA, mas esse fluxo, com esse fluxo a gente consegue replicar em outras línguas. Então, com o Anhangabaú, basicamente, a gente usa o mesmo fluxo que a gente usou para o Guarani MBA, a gente usa os dados, usa modelos parecidos e treina, e a gente, assim, outras línguas que a gente for trabalhar, como o tucano, por exemplo, que a gente está em vista, a gente reusa esse pipeline. Então, tem essa grande vantagem que você não precisa estar... Depende de conhecimento, de aprender línguas e regras da língua, etc. É totalmente baseado em dados e a gente consegue escalar mais facilmente, e essa é a meta. E consegue melhorar também a qualidade de todo o processo, plugando outros modelos, foundation models, etc., como está ilustrado em cima ali, os modelos. A gente vai trocar
modelo inicial pelo MBART, NLB, que são modelos mais recentes, ou qualquer outro modelo novo que venha aparecer de base. Então, passando para o próximo slide, eu só queria listar algumas das contribuições que a gente já teve, publicações nessa área, que são fruto desse trabalho. Então, começando da esquerda para a direita, a gente já publicou um artigo na ANACO, que é um congresso bem importante de NLP internacional, onde a gente explorou, na verdade a gente focou no problema da memorização, que é muito comum nessa área, devido a se usar dados muitos para um, que a gente chama na tradução, como a Bíblia. Você tem a Bíblia em várias traduções para várias línguas, e aí traduz para inglês ou português. Então, memorização é um problema recorrente, que muitas vezes não é detectado. A gente mostrou como detectar, como solucionar esse problema também. No SIGU, que é um workshop de línguas com poucos recursos, a gente explorou um pouco mais o impacto de trazer esse conteúdo culturalmente tóxico, nesse contexto que é o dado de Bíblia, que para o contexto indígena é culturalmente tóxico para eles, e a gente explorou quais seriam os benefícios em termos de aprender estrutura linguística daqueles dados, o quanto a gente poderia utilizar esse tipo de dados, e, enfim, a gente mostra que até certo nível é possível, mas ainda tem que ter um certo cuidado. No Propor, que é também um congresso de linguagem natural, a gente publicou um artigo explorando a utilidade dos tradutores. Então, acho que teve uma análise qualitativa interessante ali. Assim, uma grande conclusão é que os tradutores nesse estado, dados os dados, conhecimento da língua e etc., dificilmente vão chegar no nível que a gente tem o Google Translate de hoje, o ChatGPT, mas pode ser que a gente consiga uma qualidade como de 10 anos atrás, onde você tem uma ferramenta que ajuda a acelerar o processo de tradução, mas não necessariamente vai ser totalmente automático, como a gente tem hoje em inglês para português. E aí tem o último artigo que eu listei da AAA. É interessante que ele tem um impacto até maior, assim, então a gente explorou métricas de qualidade de tradução, encontrou um problema, que é a agregação das métricas léxicas, que pode ter um impacto maior. Então o Blue Score é bem famoso, mas ele já está meio com a reputação meio... Talvez já seja tarde para recuperar a reputação do Blue, mas para línguas com poucos recursos, tem a métrica SHARP, que é muito utilizada, e a gente provê uma contribuição que é de melhorar a qualidade da métrica, digamos, o quanto a gente pode confiar nos resultados da métrica, digamos assim. Então, dado esse contexto, passando para o próximo slide agora, Cláudio, a gente tem explorado algumas coisas, tentando evoluir um pouco essa pesquisa. Então, uma das coisas que a gente está também começando da esquerda para a direita, explorando mais o problema de pré-processamento de dados e tentar encontrar uma uniformidade entre os resultados que a gente conseguiu com as línguas que a gente já testou, que nem Ngatu e Guarani-Mbiá. A gente viu diferenças, a gente está explorando, tentando entender por que teve as diferenças e como a gente consegue uniformizar o processo para, então, quando partir para outras línguas, ter resultados mais estáveis, digamos assim. Um outro problema que a gente está lidando atualmente é conversão de ortografia e como lidar com isso com o modelo e como... então, a gente está trabalhando na conversão das ortografias CLG e YRW de Ngatu, que a gente tem a necessidade, a gente vai falar mais para frente, projeto, mas tem esse problema de várias ortografias nesse contexto, e o problema aqui é como é que a gente lida com isso sem precisar ficar retreinando o modelo, será que a gente consegue usar o mesmo modelo, etc., como otimizar esse processo. Terceiro ponto a gente está chamando de dados sintéticos criados por humanos, que, assim, a gente identificou que algumas lições provenientes lá de uma base de dados estão fazendo com que o tradutor talvez seja gerando sentenças muito simples, e a gente está tentando entender quanto isso é bom ou ruim, quanto cada tipo de dado que a gente tem de texto pode ser útil ou não para se usar dentro de um contexto. E, finalmente, a gente está explorando a parte de aprendizagem por reforço, que é um pouco junto com dados sintéticos,
que é para tentar também alinhar um pouco mais com o que está acontecendo em LLM e tentar entender o quanto a gente pode usar dados não anotados nesse contexto. Espero que não tenha estourado muito tempo aí, Cláudio, e muito obrigado aí. Obrigado, Paulo. Tá? Vai deixar perguntas todas para o fim, tá? Eu vou voltar agora para falar um pouco sobre eu e mais algumas pessoas sobre a questão de assistência de escrita, tá? E agora eu passar a palavra para a Nicole para contar um pouco como foi o processo de engajamento com as comunidades no Rio Negro, com as quais a gente está agora um processo, claro, de fazer um trabalho de levar isso para cá. Tá? Pode ir. Estão me ouvindo? Tá. Bem, então vou tentar ser também breve, porque muita gente para falar, né? Esse projeto é um projeto feito com várias mãos, mas eu já trabalhava com o pessoal da FOIRN quando eu fui convidada para participar de uma assembleia em abril do ano passado, e a gente já seguia em contato com a academia em Angatu, que é presidida pelo Edson Baré, né, um dos representantes da academia, então a gente já vinha conversando com eles, e foi quando surgiu a oportunidade de apresentar o projeto dentro de uma assembleia do que eu vou explicar, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOIRN, que a gente vem trabalhando. Mais para frente tem um slide mostrando um pouco o tamanho que é essa organização. A gente já vinha trabalhando com Inhangatu, até porque um dos professores que compõe a nossa equipe, o professor Tom Fimble, é especialista nessa língua, e também porque o Inhangatu ele é uma língua geral, então a gente não teria problemática ética de trabalhar, né, de estar expondo uma língua, já que vários povos compartilham dela. Acho que a gente pode passar para o próximo slide. Bem, então, a primeira vez que eu fui para lá, para São Gabriel da Cachoeira é um município que faz conexão, né, como se fosse a sede de todas essas comunidades que a gente está trabalhando e está em comunicação. Já para chegar até lá, né, foi feito aqui um mapinha, a gente precisa pegar um voo até Manaus e depois um voo de Manaus para São Gabriel da Cachoeira, que tem... antigamente era só de sábado e terça, agora parece que tem quinta também, então já facilitou um pouco esse processo. E chegando em São Gabriel da Cachoeira, onde fica a sede da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a gente vai falar com o pessoal da CAI Barnix. A federação, ela aqui a gente consegue explicar um pouco melhor, ela tem representação de mais de 750 comunidades, numa área de quase 11 milhões de hectares, são 9 terras indígenas contíguas, né, que a federação faz toda a gestão, né, uma estrutura de governança, uma estrutura bem burocrática e com subdivisões que vão funcionar mais ou menos parecido com a Prefeitura de São Paulo e as subprefeituras. Então, a gente tem a presidência da federação, que fica no município de São Gabriel, e você tem depois as coordenadorias regionais, que são como se fossem as subprefeituras de São Paulo. Então, hoje nós trabalhamos mais especificamente com uma coordenadoria que se chama CAI Barnix, né, que é Coordenadoria Regional Balaio, Alto Rio Negro e Chié. Pega essa parte bem... Quando a gente olha esse mapa aqui do que a gente vai chamar de cabeça do cachorro, pega bem essa parte rosinha, né, entre a orelha e o focinho do cachorro, né? E essa região é uma região multiétnica, são 23 etnias e 14 línguas. A gente está trabalhando especificamente, né, nesse momento, com Nhangatu, que é uma língua cooficializada pelo município, né, de São Gabriel, assim como outras línguas indígenas, como Yanomami, Tucano e, se eu não me engano, Dessano. E
Então, eu vou nessa primeira assembleia para apresentar, né? Eu fui por outras questões voltadas para meu trabalho com políticas públicas, mas a gente foi e foi aprovado pelos delegados nessa assembleia, delegados indígenas nessa assembleia, o interesse de participar, né, do projeto, né? E aí a gente faz uma nova visita a campo, a gente, né, aqui engajamento com as comunidades, faz uma visita a Juruti, faz uma visita a Tabocal. Juruti é onde fica estabelecido a sede da Coordenadoria Regional da Caibarnix, e Tabocal é uma das maiores comunidades que tem nessas calhas do rio, com maior quantidade de alunos e falantes de Nhangatu. Então, a gente vem acordando e tendo todo esse contato para que ele seja realmente participativo e tenha legitimação, né, tenha interesse, seja útil para essas comunidades. Então, aqui tem fotinho minha apresentando nessa assembleia, explicando tudo direitinho. Então, todo o processo de consulta prévia foi feito de acordo com os protocolos estabelecidos pela Federação e pela Caibarnix. Acho que a gente pode passar. Um fato interessante, né, dessa região é que quando a gente fala dos baré, os baré que são a etnia principal com quem a gente vem trabalhando por conta do Nhangatu, são uma população indígena que já perdeu sua língua materna, né? Então eles não são falantes da língua originárias deles mais, muito pela atuação do governo brasileiro. Aqui a gente trouxe 2 fotos, né, de internatos que foram estabelecidos no Rio Negro entre a década de 30 e só foram ser finalizados em 1988, internatos religiosos que prestavam um serviço, inclusive durante a ditadura, um processo de civilização, né, civilização falando de forma pejorativa, e integração desse indígena na sociedade brasileira, dessas crianças indígenas na sociedade brasileira. Então, eles serviam como centros de aculturação. E uma das questões, a gente, né, teve contato com vários ex-alunos desses internatos, uma das questões era a proibição da língua indígena ser falada nessas instituições, né, como um meio de apagamento cultural mesmo, que depois vai culminar na perda, né, dessas pessoas de sua identidade e de uma forma muito violenta, né, que aconteceu durante a ditadura. Então, já existe essa preocupação da perda, porque falar a língua indígena, isso é uma coisa que a gente vem sendo falado, né, rotineiramente na língua desses falantes, né? Falar língua indígena é um ato de resistência, e sempre foi um ato de resistência. Então, esse projeto ele ajuda a reavivar e manter vivo essa cultura e essas línguas para que as novas gerações não se percam, né, nesse mundo tecnológico. Então, todo esse processo que vem sendo feito é um processo que vem já com esse interesse de preservação dessas línguas dentro dessas estruturas multiétnicas e desse contato já com o mundo digital que vem ocorrendo já com essas novas gerações. Eu acho... Pode passar? Bem, então acho que é meu último slide. Então, depois de todo esse processo de conversa e tudo mais, nós fizemos essa visita a campo para conhecer as estruturas das escolas, dessas 2 comunidades das Calhas dos Rios. Então, a FOIRN, ela cedeu auxílio para a gente logístico, então, barco, e, inclusive, uma pessoa para ir junto com a gente, né, na visita dessas comunidades. Foi feita a liberação pela FUNAI e tudo mais. E a gente pegou barco e subiu o rio em direção a Juruti e Tabocal, onde ficamos hospedados nessas 2 comunidades durante 3 dias.
e conhecemos a rotina, né, e também as dificuldades em relação ao ensino de língua indígena nessas duas comunidades. É importante dizer também que, no caso de Tabocal, que também foi uma das comunidades que a gente escolheu para estar trabalhando, e que também foi indicado pela FOINE para a gente estar trabalhando, um polo de ensino médio, né? Então, várias comunidades, os seus alunos de ensino médio vão para Tabocal para estar estudando. Então, também foi um ponto crucial para a gente estar trabalhando já com esses alunos na parte de tecnologia e de informática, já que já era um interesse desses professores implementarem isso dentro das escolas. Bem, acho que é isso. E aí, depois, né, dessa nossa viagem, que foi muito bem sucedida, inclusive, nós temos trabalhando, né, viemos trabalhando num acordo de cooperação técnica para fazer junto com a FOINE, né, o nosso centro e, né, no caso da USP, e a Caibanix, que é onde vai ser estabelecido esse primeiro passo do projeto, com pretensão e prospecção para depois expansão para novas calhas de rios e novas línguas, já que isso já vem sendo demandado, inclusive, pela FOINE. Obrigado. Tá? Eu vou agora contar um pouquinho, talvez, da minha perspectiva como alguém de educação. Isso aqui foi em Juruti, teve, ao mesmo tempo, 4 gerações de tecnologia, mas mais importante, a gente vê a internet rápida chegou. É uma realidade ali, isso é recente, tá? Havia a tecnologia daquele que não pode ser nomeado, tá? As estrelas. Aí a gente foi em Juruti, tá? A gente chegou, mostrou o que a gente fazia, mostrou para a comunidade, para os professores. E uma coisa que a gente começou a ouvir lá, nessa primeira comunidade pequena, 20 famílias, uma escola mais pequena, é a preocupação com a internet, a preocupação com a escrita e a preocupação com que os alunos escrevessem melhor, que eles escrevessem na língua deles. Tá? Essa aqui é a escola de Juruti, tá? Escola simples, tá? Tem o seu conexão de internet e tem ou não, depende de ter energia também, tá? Tem alunos de Fundamental 2 que estariam interessados, possivelmente, quando a gente colocou a ideia de fazer oficinas parecidas com o que a gente fez com os eles ficaram interessados. Tá? Tabocal já é uma cidade meia hora de barco, cidade. É uma comunidade maior, 100 famílias, tá? Tem uma estrutura, inclusive uma oca antiga, que é usada para sala de reuniões. Tá? Tem uma escola maior, tem ensino médio também. Tá? E uma das coisas que surpreendeu muito a gente foi que os alunos de lá escreviam bem. Eles mostraram os trabalhos dele, o professor Tom. Ele olhou e disse, nossa, a gente ficou surpreso, mas, na verdade, isso vem de uma tradição que essa área toda tem, até como reação ao que a Nicole falou da tentativa de apagamento. Eles têm uma longa tradição de ensino bilíngue, muito através de um pedagogo indígena chamado Tenório, o Yuca Tenório, desculpa, o nome me fugiu, ele é Tuyuca, e que foi um enorme defensor do ensino bilíngue, desde português e coisa escrito, falado nas comunidades, e esses são os resultados disso. Tá? E a gente viu que o potencial dessas duas comunidades, uma um pouco mais representativa de todas as de Juruti, e aqui um caso de excelência, como realmente um lugar interessante para fazer um possível trabalho. A gente apresentou o que a gente faz, quando a gente falou com os garotos do ensino médio, perguntou, vocês usam a internet? Usam esse WhatsApp? Todo mundo levanta a mão. A gente perguntou, vocês usam Ngatu no WhatsApp? Eles escrevem. Eles disseram, não, só português.
Tá? E isso era bem claro para os professores, eles sabem que a internet está chegando. Isso aqui é onde tem internet, as pessoas ficam em volta para pegar. Tá? É uma mudança enorme, é uma tecnologia revolucionária para eles, mas tem um problema. Esse problema é como é que a língua deles vai se refletir. Tá? O que a gente conversou, o que a gente ouviu, foi essa preocupação. Aí, quando a gente olha, pensa que o que a gente vê na nossa cultura é que escrita e leitura, depois que você vira adulto, hoje acontece no mundo digital, acontece mais no papel, muito pouco no papel, muito pouco. Isso tem que acontecer para a língua deles. Você tem que facilitar a escrita, facilitar a produção cultural, facilitar o armazenamento, a difusão cultural. Teve um trabalho que a gente fez que mostrou que busca não funciona, busca Google não funciona para essas línguas. Eles têm uma internet que simplesmente não funciona para aquilo. E começa no teclado do computador, a gente vai ter uma busca no armazenamento, um vídeo que não tem tradução e assim por diante. Tá? Então, dado que a gente já tinha, a gente pegou aquela estrutura que a gente tinha desenvolvido para o Guarani, portou, fez agora uma versão melhor para assistente de escrita, correção ortográfica, fez uma versão com apoio do pessoal do INSPE para rodar no Android, para rodar no celular. Desenvolveu também um que a gente chama de editor de texto, algo que permite textos um pouco maiores do que é confortável fazer nos dois. Esses são os nossos design pros, esses são os nossos protótipos iniciais. Vamos engajar com eles, a gente propôs, vamos fazer um workshop semanal, tá? Nessas comunidades. E eu vou passar um vídeo rapidinho só para ter uma ideia do que a gente chama de assistente. Vou tentar manter o nosso tempo, a gente já está estourando. Mas vamos ver se o vídeo dá certo. Se ele passa bem aqui. Então, isso aqui é o exemplo do vídeo na web, que é mais visível. Tá? Tudo bem? Então, eu posso selecionar a língua, só tenho Engatu hoje, a ortografia, o modelo de tradução. Aí, se eu começo a escrever aqui, ele vai pegando palavras do dicionário para sugerir. Porangá. Aí, em amarelo, ele sugere a próxima palavra. Tá? Posso traduzir. Ele escreve embaixo. Eu posso fazer o oposto. Eu tinha escrito Porangá. Turno era boa noite. Mas boa tarde, peço para traduzir. Ele chega e fala com o bom LLM, Poranga, Caruca, Caruca, ele repete uma palavra, isso aqui é para quem fala língua, tá? E vou assim, tá? E aí a gente tem algo que ajuda. Essa versão ainda não tinha um corretor ortográfico, a gente colocou uma primeira versão, corrige acentos, hoje não, procura acentos, tá? E coisas assim. Poxa, mas isso, essa é a primeira tentativa. Vamos ver se isso motiva eles de alguma forma, ajuda a usar mais. E aí a gente vai ter um espaço em sala de aula para fazer isso, o que é fundamental. Então a gente tem um piloto, esse é um programa que a gente já está em vias de assinar com o pessoal da FOIRN e da Cybermix, montar 2 salas digitais, tablets, internet, tá? Nessas 2 comunidades. E oficina semanal, 1 a 2 horas, ensino médio, ensino fundamental. Com esses alunos, tentar motivar, disponibilizar essas ferramentas fora da sala de aula, se eles quiserem. Se alguém da comunidade quiser usar, também disponibilizar. E ver, primeiro, se isso ajuda. E mais importante, trabalhando junto com eles para descobrir o que mais ajuda. Ou o que ajuda, o que não. Então, vai fazer um processo no primeiro ano de tentar construir ferramentas que ajudam a fazer essa transição. Tá? A gente conseguiu já um doador das 2 salas de aula, material, em torno de R$100.000, conseguimos. Agora é fazer isso acontecer a partir de maio, lá nessas 2 cidades aí. Tá? Bem, em resumo, o objetivo é escrever mais. É isso que a gente quer que eles façam. Tá? Nesse processo, pequena dificuldade,
Eles usam lá uma ortografia que é diferente da ortografia que eram os nossos dados. Aí o João saiu, fez um trabalho muito legal com 2 professores lá, junto com o professor Tom, de levantar essas mudanças de ortografia, criar um conversor automático, então, para a gente poder migrar os nossos dados. Tá? E foi um trabalho também interessante para eles de normalizar certos aspectos dessa ortografia aqui. Mas vamos deixar aquele app, essas tecnologias, falar a língua escrita, ser a língua, compatível com a língua que ensinamos. Bom, eu acho que esse é um trabalho bem interessante, está acontecendo, eu espero ter coisas bem legais para mostrar daqui a 6 meses. Tá? Agora a gente vai parar com o Nhengatu, mais ou menos, quase volta lá com o Pianti. Eu vou passar a palavra aqui para a Joana, para falar um pouquinho do trabalho com essas comunidades aqui no Mongaguá, aqui no sul da costa de São Paulo. Tá? Por favor. Desculpa, estamos tentando recuperar o tempo, mas fale o essencial. Então, eu vou falar desse projeto de revitalização Endeua. Eu sou linguista, eu sou pós-doc no projeto. A gente está trabalhando com 2 comunidades em Mongaguá, 2 aldeias indígenas. Então, na terra indígena Itaoca, e as comunidades são Itaoca e Barigui. Ali já praticamente não se fala a língua. Em Barigui tem um falante, na Itaoca tem 2 mulheres idosas que falam um pouco mais. As crianças não estão aprendendo a língua, não se fala nem dentro das casas, entre as famílias, enfim. Essas aldeias, Itaoca tem aproximadamente 90 pessoas, e Barigui é menorzinho, tem umas 12 pessoas. Então, ambas no município de Mongaguá. Só clicar em cima. Deixa eu clicar aqui, você pega. Consegui. Desculpa. Para mostrar um pouco a localização, né, dos Guarani, que estão em Brasil, Paraguai e Argentina. Os dados de população que a gente tem de Nhandeua seriam mais ou menos 13 mil no Brasil. Isso é uma estimativa, um dado que foi publicado no site do Instituto Socioambiental, da FUNAI, da FUNASA, de 2008. Na Argentina, seriam cerca de 5.500 Guarani e 1.000 Nhandeua. Quando eu falo em população, não estou falando em falantes da língua. Né? Existe uma outra classificação, o Vilmar D'Angelis, que é um linguista que estuda também o Nhandeua, ele fez uma diferenciação entre 2 Nhandeuas. Um seria o Nhandeua com W, que é esse que a gente trabalha, e o Nhandeua com V, que, por diferenças linguísticas, ele diferenciou. Nhandeua com W seria essa língua que é falada no estado de São Paulo e no norte do Paraná, enquanto que o outro Nhandeua seria falado no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, e no resto do estado do Paraná. E essa distinção foi publicada em trabalhos de orientandas dele. Tem uma publicação de 2018 que verificou que a fonologia do Nhandeua com W se aproxima muito mais do Piá, e o Nhandeua com V se aproxima mais do Caiová. Então, os números que ele fala sobre o Nhandeua com W é de aproximadamente 1.300 pessoas. E o número de falantes, ele estima eram 200 pessoas apenas. Então, é uma língua, assim, do ponto de vista
do risco de extinção, né, da ameaça, ela está bastante em risco, porque essa língua, em muitas comunidades, ela já não é transmitida para as crianças, né? Isso é um dos principais, das principais coisas que a gente analisa a respeito de uma língua ser mantida ou não. Essa língua, segundo a classificação da Unesco, ela é uma língua vulnerável, ela não é das mais ameaçadas. Mas a gente, considerando essa classificação do D'Angelis, a gente vê que ela está, sim, bastante risco de ser cada vez menos falada. Aí as fotos das idas às aldeias. Então, a aldeia de Itaoca-Tupi, ela convidou a gente para participar nesse projeto de implementação. E a gente tem trabalhado com os professores das escolas dessas duas aldeias. Estamos coletando dados, fazendo documentação com esses últimos falantes, com esses poucos falantes da língua, e também estamos chamando falantes de outras comunidades, para a gente conseguir fazer uma documentação da língua. A ideia é criar uma base de dados linguísticos usando o Flex, aquele programa pré-histórico, e fazendo análise linguística desses dados, a gente vai conseguir criar um material de ensino da língua e a gente pode também criar outros produtos que sejam interessantes para as comunidades. E com esse trabalho a gente pode criar essas ferramentas dos assistentes de escrita e coisas que alguma coisa como um Duolingo seria incrível, mas por enquanto uma coisa no WhatsApp para completar essas coisas que o Cláudio mostrou agora há pouco. Mas por enquanto estamos fazendo documentação e criando lições, aulas de Nhandewa para as duas comunidades. Então, a gente está desenvolvendo uma revitalização baseada em planejamento comunitário. O linguista tem um papel importante na revitalização de uma língua, mas ele é pontual e limitado, né? Então, a gente está fazendo a documentação, como eu falei, usando o Elan, que é um programa que a gente consegue transcrever e traduzir os áudios que a gente coleta, e aí com isso a gente pode criar vídeos com legendas, materiais que são interessantes para as comunidades. A gente pode criar uma legenda nas duas línguas, né, em português e em Nhandewa. Mas ele é um material que ajuda a gente, principalmente na transcrição e na tradução dos áudios que a gente coleta. E aí, depois, tendo isso, a gente vai para o Flex para fazer a nossa análise linguística e o armazenamento dos dados também. Então, o que a gente tem feito agora, a gente está preparando os materiais de ensino da língua e adaptando esses materiais às necessidades ali dos alunos e a forma como eles aprendem, e a gente vai lapidando esse material, assim, para entender como que a gente vai contribuir melhor, porque a gente tem a mania de falar a nossa língua linguistiquez, que não ajuda muito. Quem quer aprender uma língua, mas não quer aprender sobre linguística, então a gente está
baseando bastante nessa nossa metodologia nas gramáticas pedagógicas, que é uma metodologia que foi difundida por Luiz Amaral, que ele fala muito sobre a gente não colocar nosso linguistiquês, mas criar um material que seja acessível para um linguista. E a gente também se apoia bastante no material do D'Angelis. Ele já fez um material interessante de ensino de língua, mas é mais voltado para a segunda língua, para falantes de primeira língua, para quem já fala a língua. Então, a gente está criando um material para quem não fala a língua. E também a gente vai fazer a formação dos professores para documentação e também para a criação de material de ensino. Sim, aqui estão as referências. Obrigado, Jorge. Só para esclarecer, agora eu falo de levar esses softwares para o século XX. O exemplo é, eles chegaram os trabalhos, fizeram lá, e na hora de gerar os materiais de ensino, copy and paste, copy and paste, copy and paste. Não devia estar ligado, é um trabalho tão parte de digitalização, você ligar a análise, ligar o material na geração de material escolar, isso devia sair direto. E aí, essa integração é que ainda, na minha visão, está faltando. Tem ferramentas de análise que pode ser feita, acho que também tem uma coisa de gerar os materiais, gerar também para sistemas de arte. Tem coisa interna e tem coisa de conexão para ser feita. São softwares open source, deles, Tem também um trabalho legal aí para o pessoal de computação para trabalhar. Tá? Eu acho que Mas o mais essencial, só para terminar, eu acho assim, a gente só dá para fazer isso, e é uma das razões que a gente está fazendo esse trabalho, vendo um projeto desse, um trabalho desse acontecendo. Você não desenvolve software no vazio. Eu já brinquei com a Luciana, vocês, do meu ponto de vista, vocês são os meus participantes do experimento. Eu quero ver como vocês trabalham, para poder saber como eu ajudo vocês. Tem sido isso. E a gente, aos poucos, vai chegar e ver qual a intervenção que a gente pode fazer para melhorar, facilitar o trabalho de vocês, linguistas, junto, óbvio, e da comunidade. Tá? Eu acho que existe também um trabalho de levar esses softwares para linguistas, entre aspas, amadores, linguistas indígenas, que têm uma formação linguística menor. Então, um trabalho vai ser feito muito legal. Então, precisa ter um trabalho acontecendo para isso. Fazer acontecer. Esse trabalho está sendo muito legal. Eu vou agora passar para cruzar a barreira, a gente vai cruzar aqui da barreira das línguas que já não tem mais falantes. Tá? E aí o Marcelo Finger, que está lá em casa, vai falar um pouquinho do trabalho que ele tem feito com o Tupi Antigo, junto com o professor Tom Fingal, mais alguns alunos, professores. Marcelo. Obrigado, Cláudio. Tom teve que se ausentar, aí um imprevisto, mas eu gostaria de deixar bem claro, é um trabalho feito por duas equipes, ainda tem o Shigeru Miyazawa no MIT, um linguista do Departamento de Linguística do MIT, eu, o Tom, e tem o meu aluno Caleb Macena, o Luigi Araújo, e tem os alunos do Tom Fingal, desenvolvendo esse trabalho. Nós já estamos lidando com uma língua que está morta. O tupi antigo, ele era a língua mais falada na costa do Brasil na época que os portugueses chegaram no início da colonização. A gente sofre com um problema crônico de falta de textos. Os nossos textos, em sua maioria, foram produzidos no século XVI e XVII, e já no século XVIII não havia nada escrito. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil, e 2 anos antes, como um prenúncio, o tupi foi proibido de ser falado no Brasil.
ele continuou sendo falado já numa forma mais evoluída, assim, digamos, a língua evoluiu, passou a ser aquilo que se chamava na época de língua brasílica ou língua geral, e continua a ser falado na região amazônica. Só para clarificar, naquela época, o que a gente chama Brasil hoje eram duas colônias, era o Brasil, propriamente dito, e os vice-reino do Maranhão e Grão-Pará. Tá? Então, a grafia do tupi antigo foi desenvolvida pelos jesuítas, pelo Anchieta, por Araújo e Figueira. Tá? Nós temos aí 3 grandes gramáticas escritas com fins de evangelização, de catequização dos índios daquela época. Tá? A gente tem pouquíssimas cartas escritas por pessoas nativas falantes do tupi. Por exemplo, tem uma carta, uma correspondência do índio Puti Camarão, tá? Com alguém que falava tupi do outro lado, numa guerra entre os portugueses e os holandeses, no século XVII. E essa variedade tão clássica, que é a que se falava quando os portugueses chegaram, quando chegou no meio do século XVIII, já não era mais falada por basicamente ninguém. Tá? Houve um processo de modificação da língua por contato e uma série de outros fenômenos que o Tom explicaria muito melhor do que eu, infelizmente não está aqui. Mas o que interessa hoje em dia é que tem 3 comunidades que estão interessadas em recuperar a língua. São comunidades que já não falam mais nenhuma língua nativa e eles elegeram o tupi antigo como a língua que eles gostariam de voltar a falar. Essas comunidades são os potiguaras do Rio Grande do Norte e da Paraíba e os tupinambás de Olivença, na Bahia. Tá? Aí também tem os tupiniquins de Aracruz, do Espírito Santo. Então, nós temos aqui 3 povos que estão interessados na revitalização dessa linguagem. Aí o nosso problema agora é como fazer para lidar com uma língua que basicamente tem dados limitadíssimos, por favor. E a gente não tem mais nenhum falante do tupi antigo. Então, a gente desenvolveu aqui uma metodologia de linguagens proximais. Tá? Então, a ideia é encontrar uma língua que seja próxima e com uma quantidade de textos, pelo menos, bastante superior à que a gente tem de dados para o tupi antigo. Tá? Aí a nossa ideia é aplicar tradutores entre as linguagens proximais e o português para elas, e aí desenvolver um método que a gente chama de o último passo, a última milha, tá? Que é fazer um tradutor da linguagem proximal para o tupi antigo e do tupi antigo para a linguagem proximal, para a gente, por fim, completar o ciclo. E nós temos 2 linguagens proximais. A primeira delas é o Guarani Paraguaio. O Guarani Paraguaio é uma linguagem oficial do Paraguai, é a língua com maior número de falantes, é a língua nativa com maior número de falantes de todas as Américas. Tá? E também é uma língua que foi evoluída, ela nunca foi proibida, mas ela é uma língua para a qual existe uma quantidade de recursos muito maior do que a gente tem por o tupi antigo. E o Nheengatu, que é a variedade do tupi amazônico, que é falado hoje em dia ao longo do Rio Negro, que já foi mencionado aqui. Então, próximo slide, por favor. Aqui está um diagrama aqui das linguagens proximais. Nós já tem, com o pouco dado que a gente teve, a gente já desenvolveu um tradutor entre o português e o tupi antigo, que a gente pode dizer que, devido à quantidade de dados, ele é um tradutor bastante criativo, ou seja, ele alucina adoidado, ou ele adoida alucinadamente, não sei o que vocês preferirem. Ele não tem uma precisão muito boa, e a nossa próxima ideia é fazer um tradutor do português para o Guarani Paraguaio. Esse já está quase pronto, já vem num pacote, e aí proceder entre o Guarani Paraguaio e o tupi antigo. Aí, como é que a gente vai fazer se a gente não tem textos entre Guarani Paraguaio e tupi antigo? Não havia nada. A gente podia tentar vários métodos artificiais, mas, por sorte, próximo slide, o Tom conseguiu encontrar falantes de Guarani Paraguaio, em que a gente
está gerando um corpus tripartite em que a gente tem a sentença em português, o Tom traduz para o tupi antigo e os falantes do Guarani paraguaio traduzem para o Guarani paraguaio. Como vocês podem ver, o Guarani paraguaio ele tem uma certa semelhança, não é exata, além do que ele tem uma ortografia que é fortemente influenciada pelo espanhol. Então, aonde no tupi antigo, na nossa grafia adotada, a gente usa o NH, por exemplo, essa última palavra, nhatium, é a mesma palavra no tupi paraguaio, mas ele escreve com N e com tio. Isso aqui é bastante simples de processar, não vai dar grandes problemas. E aí, a partir desses dados, nós vamos poder tentar construir um tradutor de e para tupi antigo e Guarani paraguaio, e podemos ter, por fim, medir a eficiência de traduções do português para o tupi antigo via Guarani paraguaio. Então, esse é o projeto, está em andamento. Então, daquelas três tradutores que estavam no slide anterior, nós já temos um direto do português para o tupi antigo. Como eu falei, ele comete muitos erros, não temos dados suficientes. Vamos ver se a gente tem uma performance melhor via Guarani paraguaio. Em breve, espero poder reportar esses resultados aqui. Obrigado, Cláudio. Se alguém quer ter uma ideia do que é essa revitalização do tupi, tem um espetáculo acontecendo até semana que vem no Sesc Paulista, dessa revitalização no Rio Grande do Norte. É uma peça de teatro sobre um indígena homossexual de 1750 que foi executado. É interessante. Eu não sou... É difícil dizer se a pessoa realmente fala e antigo, não tem ninguém para dizer se fala ou não, mas é um exemplo desse processo que está acontecendo em relação a essa herança linguística que é o tupi. A recomendação. Gustavo ou Arnaldo, eu não sei qual de vocês vai falar. Bom, boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade aqui, com o Arnaldo também, se estiver presente. Mas se não puder também, a gente continua. Nosso objetivo aqui é somar ao trabalho com sintetizadores de fala, especificamente, mas também com possibilidade de reconhecimento de fala, pensando principalmente nas aplicações educacionais que foram citadas ao longo da apresentação, pensando em ideias de pronúncia, como trabalhar essas questões dentro de sala de aula, mas essas questões também de aplicação também variam de acordo com o que foi feito, o que é combinado com as comunidades. E uma questão interessante também que, quando a gente fala de fala, a gente está trazendo uma camada extra que também envolve também a identidade das pessoas enquanto elas falam. Isso envolve uma complexidade para a gente conseguir dataset, para a gente conseguir trabalhar em cima disso, certo? Eu vou continuar aqui, Arnaldo, se você quiser falando, né? Fique à vontade. Pode ser que o Gustavo falou no último. Tá bom, então. Ótimo. E aí, nesse sentido, dentro dessas dificuldades que a gente foi encontrando ao longo do tempo para conseguir dataset, uma possibilidade foi o dataset Jabim, que a gente encontrou na internet, que tem 15 línguas que estão em diferentes formatos, né? A gente tem aqui como destaque a galeria de imagens, que é como se fosse uma espécie de dicionário que estabelece nomes de objetos, enfim, questões do dia a dia, com alguns artefatos de áudio. E a gente fez um scrapper para poder analisar, extrair esses dados e conseguir fazer uma análise exploratória para ver a quantidade de dados que a gente estava lidando. E a gente tem essa disponibilidade que está aí na imagem, né, na figura. Seria uma quantidade de, no máximo, 1h30 no total, considerando todas as 15 línguas, né? Então, a gente tem uma quantidade baixa considerada para modelo de síntese de fala, né? A gente tem pelo menos uma expectativa de 10 horas para síntese de fala, como é planejado no começo do projeto, mas na medida do possível a gente vai tentar desenvolver com o que a gente tem disponível, né? E aqui, uma questão interessante também dizer é que esse dataset, ele... Pode passar o slide, por favor? Ele tem uma diferença de
duração muito grande entre as línguas que foram apresentadas. Aqui a gente tem um box plot que apresenta algumas línguas que se destacaram com áudios com um tamanho maior de duração, mas a maioria deles envolve uma duração de 2 a 3 segundos no máximo, porque como é um dicionário de palavras, o que acontece é que a maioria dos áudios são de palavra única. Então, quando a gente fala de modelo de síntese de fala, é muito importante que a gente tenha a sentença inteira para capturar a prosódia, entoação, ritmo, para que isso seja de uma forma mais útil para a gente conseguir aplicações de ambiente real, né? De poder criar agentes conversacionais, criar uma síntese de fala de uma sentença inteira, mas a gente também encontra possibilidades de aplicação nesse sentido. Mas, de todo modo, como a gente disse, ainda, infelizmente, a gente não tem uma estrutura grande de dados para poder construir um modelo de síntese e também um modelo de reconhecimento de fala. Outra coisa também que influencia bastante é o estilo de fala. Quando a gente está dizendo de uma fala espontânea para uma fala preparada, há uma diferença que é muito grande. A gente muda a forma de falar quando a gente está lendo um texto, quando a gente está realmente pronunciando uma frase cotidiana. Isso também influencia na naturalidade final de modelo de síntese de fala. Então, existem vários critérios que acabam influenciando. Existem outros também, como a qualidade dos áudios. Às vezes eles foram capturados nas aldeias e com alguns ruídos de fundo, sons de natureza, que atrapalha também os modelos hoje em dia. Eles melhoraram bastante na capacidade de ser robusto a ruído, mas não o suficiente para superar alguns artefatos. Então, é um desafio também construir um pipeline para a gente conseguir limpar melhor esses dados para conseguir alimentar esses modelos. Então, um dos desafios, né, o maior desafio está sendo encontrar a dataset para a gente poder construir isso. E justamente nessa linha que a gente vem recentemente vindo com uma outra proposta para tentar construir algum dataset que seja pelo menos utilizado para a gente poder fazer alguns testes, para a gente conseguir avaliar os modelos, como eles vão se desempenhar com uma quantidade tão pequena de dados. E aí pode passar o slide, por favor? Que vem a ideia da gente trazer a língua morta, né, o topetivo, como o Marcelo e os outros também apresentaram. Então, a ideia é da gente construir, pelo menos com um falante único, através de conteúdos que a gente conseguir na internet, que foi a única fonte mais segura, pelo menos de qualidade de fala que a gente conseguiu, são vídeos de YouTube que a gente consegue fazer recortes manuais, né? E a gente está nesse processo de coleta, né? Que a gente consegue fazer a anotação, extrair o texto das imagens. Então, são formatos de vídeos que são em aula e de um falante não nativo. E a gente está tentando construir essa base de dados inicial, que tem pelo menos uma expectativa de ter mais ou menos 1 hora de duração, para a gente conseguir fazer a parte inicial, né, de conseguir colocar esses modelos para rodar e a gente ver o que a gente pode extrair de que o modelo consegue aprender nessa quantidade de dados que a gente fornecer para ele. Bom, pode passar o slide. E aqui eu trago o Arnaldo para dar uma continuidade para os nossos próximos passos. Bom, então, para ser bem breve, né, os nossos próximos passos é continuar investigando o material que a gente tem no Japim e também procurarmos novos recursos de áudio. Encontrar texto para as línguas indígenas já é um desafio muito grande. E a gente percebe que áudio é mais difícil ainda, né? Porque o pessoal que tem contato com as comunidades fazem muitos registros escritos, mas nem sempre a gente tem material de registro falado assim facilmente acessível. Então a gente está tentando aumentar, né? A gente precisa de um volume razoável de dados, tanto para fazer sintetizadores automáticos de fala, quanto para fazer reconhecedores. E como são línguas com pouquíssimos recursos, é um desafio muito grande, né? Então nós estamos no primeiro momento de tentar aumentar a quantidade de dados a que temos acesso. Na frente de trabalho do Gustavo, especificamente, né, a gente planeja treinar um modelo para síntese chamado XTTS e avaliá-lo usando métricas clássicas da área, bem como uma métrica que a gente batizou de Tracking Moss, que foi criada no contexto do doutorado do Gustavo.
E, além disso, nós temos também, né, um trabalho de conclusão de curso que está em andamento, mais na linha de reconhecimento automático de fala, que é baseado em aprendizado zero shot, ou seja, sem treinamento de modelos, para reconhecimento da fala, de vocabulário limitado e palavra única, através de comparação de alvos. Qual que é a ideia dessa frente de pesquisa? Como os recursos são bem escassos, né, mas lá no GPIN a gente tem dados de pessoas falando palavras soltas, a ideia é a gente tem um locutor de referência que tem algumas palavras faladas e a gente tem o locutor-alvo, que vai falar alguma coisa, a gente quer entender o que aquele locutor falou. A gente extrai características do áudio do locutor de referência, do locutor-alvo, compara as duas e, né, tenta casar. Para o locutor de referência, a gente tem as respectivas transcrições dos textos nos idiomas. Então, vamos supor que o locutor-alvo falou bola, né? A gente extrai as características do áudio bola, né, naturalmente na linguagem indígena, compara, acha o áudio de referência mais próximo. A partir do áudio de referência, a gente consegue, então, extrair a escrita oficial. A gente pode criar um sistema, por exemplo, que mostre na tela a foto de uma bola, mas também a escrita da palavra na linguagem indígena original. Qual que é o objetivo, né? Muitas vezes, os falantes, né, mesmo os nativos, não têm o código escrito. Então, nesse caso particular de reconhecimento, nessa frente de trabalho que a gente está começando agora, nosso objetivo é a pessoa conseguir falar no microfone a palavra que ela quer e um sistema computacional mostrar para ela qual que é a grafia da palavra no seu respectivo idioma. Então, o desafio é bem grande, né? A gente está ainda nesse processo de busca de dados para poder treinar os nossos modelos, mas aos pouquinhos nós estamos conseguindo avanços interessantes aí. Então, acho que basicamente isso da nossa parte. Cláudio, obrigado. 5 minutos e a gente termina, já estamos estourando aqui muito. Existe um trabalho no projeto em relação a questões éticas, a questões de governança, principalmente no contexto de inteligência artificial. Uma das ideias que a gente tem é sair desse modelo tradicional de desenvolvimento de AI, em que você começa com um processo de crawling, de busca de dados, você treina o modelo, usa e faz data collection. Não dá para fazer porque não tem dados para fazer crawling. Fazer coleta de dados em comunidades indígenas é uma questão delicada. Então, a gente tem trabalhado um modelo que ele centra em volta do uso dos artefatos criados. A gente trabalha inicialmente com dados coletados em dicionários, dados públicos. Tá? Todos os trabalhos que vocês viram até agora, nenhum envolveu coleta de dados com dados extraídos de dicionários de outras fontes com permissão, tá? Em parte porque é muito difícil, na nossa visão, conversar sobre coleta de dados antes que o uso é estabelecido. Então, primeiro nós vamos falar, garantir que, por exemplo, o assistente escrito é usável, é útil, e aí nós vamos falar muito bem, para melhorar a gente vai precisar coletar dados, vamos conversar como a gente vai fazer isso, como a gente vai governar esses dados. Eu acho que é esse modelo que a gente está tentando seguir. A gente tem alguns papers sobre isso, tem 2 papers que a gente já falou sobre questões de governança, principalmente e de ética, principalmente pensando em falar isso para a comunidade de computação. Tá? Essas discussões são muito evoluídas na antropologia, na linguística, mas o pessoal de computação não conhece, não tem acesso, e a gente fez um trabalho de levar para isso. Tá? Fechando a nossa apresentação, um enorme atraso, tá? Tem vários papers aqui que a gente trabalha, que a gente já publicou. A gente também tem um projeto que tem um destaque grande em TV, em congressos de diversos tipos. É um tema interessante, é um tema importante, é um tema principalmente multidisciplinar. E aí a gente está trabalhando para atuar com os diversos atores desse sistema. Tá? Em termos de trabalho técnico, que já foi tanto falado, eu acho que a gente está agora exatamente no processo de começar a produzir ferramentas um pouco melhores, levar nas comunidades, fazer acontecer.
e ouvir o que elas querem, retornar e ver o que é possível, o que não é possível, precisa desenvolver a tecnologia. Só queria pensar um pouquinho no futuro. A gente está fazendo isso de uma maneira... Eu faço uma ferramenta para uma coisa, ferramenta para outra. A gente acha que existe uma possibilidade muito grande no futuro a gente centralize isso num único modelo. Mas um modelo de linguagem. E esse modelo é capaz de fazer diferentes tarefas, é capaz de conversar, é capaz de fazer ortografia, é capaz de fazer dicionário. Tá? A gente sabe que isso é possível em línguas de altos recursos. E mais que isso, se isso for possível para essas línguas, a gente simplifica muito o trabalho. Então, a longo prazo, nossa estratégia técnica é: será que eu consigo concentrar todos esses trabalhos num grande modelo de linguagem em que eu alimento com esses dados daquela forma? Mas eu posso chegar e dizer, como eu não posso fazer hoje no modelo de linguagem, gere 10 lições para falantes iniciais que explorem a estrutura gramatical de tal tipo. E aquilo gera uma estrutura. Vou precisar revisar com todo mundo, mas eu posso começar a usar para fazer uma série de materiais, de estruturas que eu preciso. Tá? Bom, acho que temos alguns anos para chegar aqui. Tá? E também para chegar a descobrir se isso é uma ideia viável para as comunidades. É algo que elas querem. Porque elas também têm que criar estrutura de governança para esse tipo de modelo. E é muito duro criar uma estrutura de governança quando não é útil e quando você não entende o que é aquilo. Fazer isso aos poucos, fazer junto e aos poucos pensar nisso. E tem algumas referências sobre isso, qualquer coisa para contato. A gente tem esse paper aqui que dá uma boa visão dos 2 primeiros anos do projeto, até o meio do ano passado. Tá? E eu queria, em nome de todo mundo aqui, agradecer a atenção de todos. E aí, quanto tempo vocês acharem que é razoável a gente ter perguntas, a gente faz. Obrigado a quem está virtual, todos os falantes, e principalmente a todos aos membros das comunidades indígenas que têm trabalhado, ajudado e colocado a gente no centro. Obrigado. Parabéns pelo trabalho aí, um trabalho integrado, coordenado e orquestrado por todos, né? A participação de vários aspectos. Parabéns aí, tem muita coisa ainda para você. Bastante. Mas eu vou pegar um pontinho só que me intrigou aí, no final, claro, muita coisa interessante aí pelo meio, muita coisa que eu não sei nem fazer pergunta, então eu fico quietinha. Mas no final, você está falando justamente que está pretendendo integrar todas essas tarefas especializadas num único LLM e tudo mais. E algumas a gente já vê que é um pouco assim, né? Que tem assim, a tendência atual para linguagens de grandes recursos. Você acha que esse é o mesmo caminho, sendo que eles estão achando, muitas vezes a gente tem escutado agora, que o caminho é o inverso? Você tem uma comunidade de agentes, cada um especializado um pouco mais nas línguas, ou nas tarefas, entre eles, e que eles se comuniquem para fazer os serviços que você quer, e não integrar tudo numa única coisa. Só isso daí não era uma ideia um pouco antiga? Por que vocês querem isso? Olha, só para se alguém ouvir bem simples. O que a gente quer entregar? Dentro desse conceito e a gente quer explorar esse conceito de um único LLM fazendo. Bem, a gente sabe que ele funciona para as tarefas que a gente está pensando hoje, os LLMs que existem funcionam. Eu não teria... Para esse tipo de trabalho, o ChatGPT faz o que a gente quer. Sabe? Correção ortográfica. Tá? Eu acho que assim, a tecnologia mostrou que funciona. Não sei qual é o tamanho. A pergunta é dados. Eu tenho dados. O que a gente tem percebido, assim, a gente fez um modelo de correção ortográfica. Tá? E ele foi usando técnicas até relativamente mais antigas. Né? Bag of words, coisas assim.
Aí você fez um de tradução. E parece que eles não têm a sinergia que eles poderiam estar tendo. A gente já tem tão pouco dados. Talvez a sinergia de você ter modelos decoders que usam as semelhanças entre essas diferentes tarefas, talvez seja possível. Mas eu concordo, é absolutamente a pergunta. Tá? Isso aqui é uma hipótese. Será que isso ajuda? Gente, tem uma coisa óbvia, assim, é um modelo só para cuidar e não 30. Ajuda. Para esse tipo de pergunta. Como é lá dentro, a gente vai ter que ver, e, lógico, acompanhando a tendência. Se tem uma coisa que a gente descobriu, é que só usando a tecnologia de ponta a gente conseguiu, só usando o mais avançado tradutor, conseguiu. Tá? Existe uma espécie de contradição que só o mais avançado consegue resolver o problema. Mas, no fundo, por quê? Porque a quantidade de dados que a gente tem é insuficiente para a tecnologia atual aprender a estrutura de uma língua. Ela tem que aprender como línguas funcionam das outras. E é isso que a gente faz. A gente pega um tradutor de alemão e inglês que aprendeu, que é tradução, aprendeu mapear elementos, aprendeu gramática, entrar em discussões profundas. Uns 5.000 pares vão ensinar isso. E aí eu tento fazer com que ele esqueça o alemão e ponha em Engatu. Isso funciona. Mas aqui eu acho que é uma coisa de... Será que a gente vai somar dados? Tá? Talvez essa é a questão. Tá? Mas eu acho assim, que a tecnologia de um ano atrás já é suficiente para isso. Os problemas que ela tem. Bom, é solucionar. Mas a gente está tão longe daquilo. Mas é um problema de escala. Tá? É uma técnica de escala. Sei que você gosta de Sandra. Eu sei. Isso eu tô falando. Não, você tem. Eu tenho outra Ana. Tem outra Ana que gosta mais ainda. Não sei se dá tempo. Tem uma pergunta Paulo Cavalinho, na verdade. Tá bom. Na verdade, vocês fizeram um verdadeiro workshop aí, né? Então, tem várias perguntas, mas tem uma pergunta que eu queria fazer. Vocês usaram, dentro de alguns milhares de pares, mas na figurinha dele tinha também gramáticas e dicionários. Eu queria saber se tudo isso foi usado no treinamento e se há uma noção assim, de como que uma gramática ajuda. Se você tira, assim, se vocês fizeram algum teste de ablação, ou seja, só com os pares não dá, mas só com a gramática não dá, mas com os dois juntos dá. A gente usa a gramática, mas o jeito que a gente usa é extraindo dados da gramática. Assim, a gente não usa como se fosse uma lógica do modelo. A gente extrai os pares de exemplos e aí cria o dataset. E se vocês jogarem a gramática inteira no treinamento, o que acontece, sabe? Não, a gente não testou, mas é uma hipótese que acho que dá para testar. Sim, uma das coisas que a gente está tentando é separar os tipos de dados e fazer esse ablation. Até foi mencionado. São os dados de exercícios corrigidos, que é o corpus de lições de Engatu, que é uma série de exercícios que pessoas fizeram, que de certo modo é sintético, né? Não foi criado por um falante nativo, foi alguém que estava aprendendo a língua. Então a gente está, na verdade, tentando isolar essas coisas, mas tem o problema da quantidade de dados ser pequena, então cada vez que você tira uma coisa, pode ser que piore por causa da base ficar menor. Então tem uma série de coisas, assim, mas com certeza o problema é estruturar a gramática, conseguir transformar transformar um PDF com a gramática numa estrutura para ser consumida por um modelo de inteligência artificial, um trabalho que vai levar bastante tempo. Então, a gente não chegou a entrar, né, em fazer essa análise. Bom, só para... Em Engatu até existe isso. O professor Leonel
da Universidade do Ceará tem ferramentas de linguística computacional, geração, mas é tão raro você ter isso no universo de línguas indígenas que a gente está evitando explorar, porque senão a solução não é escalável para outras línguas. Tem um trabalho extraordinário de gerar sentenças complexas a partir de árvores, de estruturas. Quantas línguas tem isso no mundo? Essas das 6.000 e tantas? Pouquíssimas. Eu acho que, e, na verdade, uma das coisas que a gente suspeita é que essas frases muito quadradinhas atrapalham o processo de fine-tuning. Tá? Porque elas aumentam a quantidade de memorização. A tradução, memorização é praga. Outras áreas não é. A tradução. O brasileiro memoriza, ele começa a soltar a tradução errada porque ele memorizou em vez de traduzir. É um trabalho que a gente está olhando nesse instante. Assim, atrapalha ou ajuda a ter essa linguagem sintética criadas, dados sintéticos criados por humanos? Um livro de exercício de uma língua é uma língua sintética. São dados criados para você aprender. São dados do dia a dia, não é o jeito de falar. O didatismo cria uma estrutura que talvez não seja boa para esse contexto. Isso é uma enorme pergunta. Tá? Mas é um que atrapalha, gente. Esses dados estão assim. Na Unicamp tem a Filomena Sândalo e a Charlotte Galvez, que trabalharam em corpos anotados de línguas indígenas. Foi feito para o português, mas está agora sendo alimentado com línguas indígenas. Foi útil, corpos anotados, a gente vai ter alguma coisa de Engatu, Cadiwell, que é a língua que a Filomena Sândalo estuda, e Caritiana, que estuda. Eu acho que tem um espaço. Uma das áreas importantes de corpos anotados é teste. Como geradores de teste, provavelmente são importantes, assim, porque você pode gerar estruturas muito mais. E aí testar se o tradutor está conseguindo lidar com aquela estrutura. A gente está um pouco de medo de usar essas coisas, porque a gente viu umas coisas que a gente não conseguiu acontecendo. Mas eu não digo que é verdade. Tucano tem anotado. Tem algumas línguas, mas... Tem os dialetos de tucano, as línguas tucano-orientais falam que a licença trabalha, né? Pode ir aí o Ana, que ela está trabalhando com um grupo de inteligência artificial lá do Colorado. Mas eu acho, voltando ao... Eu acho que eu ficaria um pouco mais desconfortável de fazer isso se a gente tivesse resolvido um pouquinho melhor a ideia de neurosimbólica. Que eu pudesse colocar uma estrutura, que eu tivesse sistemas capazes de eu coloco a estrutura de uma língua, eu coloco os dados e aquilo se encaixa. Mas, no fundo, esse é o problema do neurosimbólico. Você também trabalha com isso, mas é o desafio, é um dos grandes desafios hoje de inteligência artificial no mundo, é integrar esses dois tipos de conhecimento. Bom, vocês querem responder mais uma aí, mas talvez a gente passe no café. 1h45, a gente Tem explorou. perguntas no chat? Bom, acho que é isso. Bom, só agradecer a todo mundo aí, certo? O verdadeiro workshop, como já falei. Então, obrigado a todos, parabéns. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado aí. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigado pelo workshop.